Boa noite, queridos companheiros, queridos amigos em Jesus. Mais uma vez, Deus nos dá a oportunidade bendita de escrevermos mais uma página no livro da vida. Temos a oportunidade de nos reencontrarmos com o mesmo objetivo, que é o estudo da doutrina espírita e a oportunidade de trabalho, de compreensão, de divulgação da doutrina. Agradecidos a Deus nosso Pai, a Jesus nosso irmão maior, vamos elevar os nossos pensamentos. Vamos deixando de lado por alguns instantes os nossos problemas particulares, as nossas angústias, as nossas aflições. Vamos colocando em prática a fé que tanto buscamos, que tanto estudamos. Vamos confiando nos nossos mentores espirituais, na justiça de Deus. E assim, com o coração firme, ligado nos firmes propósitos de Jesus, com os pensamentos elevados, nós vamos chegando até os nossos mentores espirituais, principalmente os mentores espirituais que dirigem a nossa abençoada casa, o lar de Jesus. E com o coração cheio de amor, cheio de alegria, nós vamos nos dirigindo a esses incontáveis trabalhadores, pedindo a permissão para que possamos dar por iniciado de nossa parte as nossas atividades da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Hoje nós temos a oportunidade de estudarmos a lição de número 36 do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel. O título que nós vamos abordar hoje é Heresias. Comecemos então com uma citação de Paulo na sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 11, versículo 19. Paulo escreve: E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Aqui então Paulo nos chama a atenção para aqueles nossos companheiros que têm teorias ou práticas que negam a doutrina estabelecida, que negam aquilo que nós estudamos e acreditamos ser o nosso caminho. Paulo então coloca que é importante que haja esses hereges, porque assim, através de um diálogo sincero, através de uma discussão saudável de opiniões, possamos chegar a um consenso e aprendermos cada vez mais, porque sempre aprendemos com o semelhante. E, diante destas palavras de Paulo, Chico e Emmanuel nos discorrem o seguinte: recebamos os hereges com simpatia. Falem livremente os materialistas. Ninguém se insurja
contra os que duvidam, que os descrentes possuam tribunais e vozes. Isso é justo. Paulo de Tarso escreveu esse versículo sob profunda inspiração. Os que condenam os desesperados da sorte não ajuizam sobre o amor divino com a necessária compreensão. Que dizer-se do pai que amaldiçoa o filho por haver regressado a casa enfermo e sem esperança? Quem não consegue crer em Deus está doente. Nessa condição, a palavra dos desesperados é sincera, por partir de almas vazias, em gritos de socorro, por mais dissimulados que esses gritos pareçam, sob a capa brilhante dos conceitos filosóficos ou científicos do mundo. Ainda que os infelizes dessa ordem nos ataquem, seus esforços inúteis redundam a benefício de todos, possibilitando a seleção dos valores legítimos na obra iniciada. Quanto à suposta necessidade de ministrarmos fé aos negadores, esqueçamos a presunção de satisfazê-los, guardando conosco a certeza de que Deus tem muito a dar-lhes. Recebamo-los como irmãos e estejamos convictos de que o Pai fará o resto. Destas palavras, nós concluímos, entre outras coisas, que nós não temos, por assim dizer, o dever de convencer as pessoas. Nós não temos a obrigação de fazer com que as pessoas acreditem naquilo que nós acreditamos. Os nossos estudos dentro da doutrina espírita nos mostram que cada um de nós tem o nosso tempo de amadurecimento. Não se colhe uma fruta antes do tempo. Nós precisamos esperar que as pessoas, através do seu próprio esforço, da sua própria luta, assim como foi com nós, nós vamos aprendendo, muitas vezes com os nossos erros, outras vezes com os nossos acertos, outras vezes, a maioria delas, com os exemplos. Nós, cristãos, por exemplo, temos a figura do Mestre Nazareno, Jesus, como objetivo. E nós fundamentamos o nosso conhecimento através, principalmente, dos seus exemplos. Mas isso só acontece quando nós estamos prontos. Enquanto nós queremos crer na materialidade, na satisfação dos gozos terrenos, não adianta as pessoas virem tentar nos convencer através da palavra. É difícil despertar o amor simplesmente através da palavra. É necessário daquele que há de ser despertado muita boa vontade e muito amor. Porque quando estamos ainda presos aos laços da materialidade, é a materialidade, são os gozos terrenos que nos influenciam e que nos entorpecem. Dificilmente vamos largar essas voluptuosidades por conceitos mais nobres, como o amor, como o perdão, como a vida futura, como a evolução, como a compreensão. Nós ficamos ali,
naquele círculo das materialidades, até que venhamos, através do amor ou através da dor, perceber que exista algo mais do que aquilo. É quando a fruta começa a amadurecer. Aí sim, dispostos, nós seguimos uma nova busca, porque já estamos prontos. E é necessário, então, que nós tenhamos a paciência e a tolerância de esperar a todos que estão no nosso entorno o momento certo de despertarem. A nós compete a nossa busca, porque nós despertamos, mas muito pouco ainda. Sabemos que temos muitos passos ainda a dar. Então vamos condensar os nossos esforços, as nossas energias para a nossa reforma, para a nossa mudança, porque na realidade é a única coisa que nós temos o domínio, é sobre nós mesmos. Então, calcados, embasados nas lições que a doutrina nos traz, nos exemplos de Jesus, nos exemplos de Chico, de Divaldo, de Emmanuel, de Joana e de tantos e tantos inumeráveis trabalhadores na seara do Cristo, como Paulo, por exemplo, tremendo exemplo de renúncia e de mudança, nós vamos então procurando adquirir o conhecimento necessário para que possamos compreender as mudanças que ainda temos de operar dentro de nós mesmos. Com isso, nós não estaremos abandonando os nossos semelhantes, nós não estaremos entregando-os à própria sorte. Nós estaremos dando exemplos. Nós estaremos trabalhando como o Cristo fez, deixando os nossos exemplos palpáveis, as nossas mudanças, as nossas reformas, como um acervo demonstrativo de que todos podem, depende apenas a vontade. Aqueles que vêm até nós em busca do ensinamento, nós teremos a palavra. Nós vamos dar o nosso parecer com humildade, mas aquele que está disposto a ouvir, aquele que ainda não crê, aquele que ainda não está maduro para o aprendizado, vai ficar com os nossos exemplos. Ele vai ficar com a nossa paciência, com a nossa tolerância, com a nossa resignação. Ele vai entendendo que o desempenho perante o dia a dia é que pode ser o maior exemplo que vai cativar e estimular a mudança. Se não for pelo exemplo, pelo amor, ainda assim, a lei de Deus tem os seus caminhos e no momento certo far-se-á a luz. Deus criou-nos todos para a evolução. Depende de nós quantos passos nós daremos até atingir esta evolução. Mas Deus não limitou esse tempo. Quanto mais nós demorarmos, mais estaremos caminhando pelo vale de lágrimas. Quanto mais rapidamente passarmos por este bendito vale de lágrimas, mais rapidamente nós atingiremos lugares melhores, com maior satisfação, com maior alegria, com menos sofrimento. Então, depende única e exclusivamente de nós. Não vamos perder tempo tentando convencer as pessoas que não estão prontas. Não vamos achar que porque elas não estão prontas, nós somos melhores. Tudo tem seu tempo.
Às vezes, aqueles que ficam ao léu no caminho, quando compreendem, adquirem uma energia e uma vontade tão grande que em pouco tempo passam à nossa frente novamente na escala evolutiva. Ninguém é melhor do que ninguém, a não ser Deus, perfeição absoluta. Todos nós precisamos, com amor, com carinho, com respeito, fazer a nossa parte, buscar a nossa modificação interior e estarmos abertos a demonstrar aos nossos companheiros, através do amor e da humildade, o pouco que aprendemos para que eles também tenham a oportunidade, assim como nós tivemos, de compreender as verdadeiras verdades da vida e assim termos o estímulo, a vontade, o impulso para seguir o nosso próprio destino. Quando caímos, nos perdoamos, levantamos novamente e seguimos a nossa existência, tal qual Deus age conosco através da sua lei. As oportunidades aí estão para todos. E quando nós estamos prontos, nós compreendemos essas verdades. Então vamos exemplificando, buscando a nossa compreensão cada vez melhor, vamos auxiliando com amor e com carinho e humildade aqueles que estão fazendo parte da nossa jornada e confiamos sempre em Deus, nosso Pai, que as oportunidades aí estão e quando estivermos prontos, novos passos daremos. Fiquemos todos na paz de Deus, que assim seja. Graças a Deus. Dando continuidade ao nosso encontro, temos agora a oportunidade bendita das nossas vibrações. Lembrando sempre que vibrar não é pedir, vibrar é doar. E doar aquilo que nós tivermos de melhor em prol daqueles que neste momento estejam necessitando. Vamos então mais uma vez nos recolhendo, buscando imaginar a figura do Mestre Jesus, toda a sua bondade, todo o seu amor, toda a sua fé. Envolvidos nesse sentimento de amor, de paz, com os corações voltados para a doação, nós vamos então, fortalecidos e harmonizados com Deus, nosso Pai, Jesus e todas as equipes espirituais desta bendita casa, Lar de Jesus, vamos vibrar, desejando os nossos melhores pensamentos e sentimentos em benefício deste mundo que habitamos. Vamos vibrar, primeiramente, pelo bem universal, pela paz mundial e harmonia entre todos os povos. Vamos imaginando o nosso querido planeta azul envolvido em muito amor, em muita luz, em muita paz. Vibremos por todas as religiões e por todos os espíritos com tarefas evangelizadoras. Vibremos ainda pelo nosso querido Brasil, imaginando seu contorno todo iluminado. Que essa luz seja forte para iluminar nossos governantes, envolvendo-os para que governem com sabedoria, com justiça e com amor. Vamos vibrar por todos aqueles que sofrem as dores da alma e do corpo físico. Vibremos por esta bendita casa que nos acolhe e por todas as assistências aqui realizadas. Vamos vibrar por todos os lares da Terra, principalmente por aqueles que se encontram em desarmonia, em desequilíbrio. Vibremos ainda
pelos nomes colocados nas caixas de vibrações ou enviados ao lar de Jesus, para que todos possam ser envolvidos em bênçãos de paz, de amor e de alívio. Vibremos pelo nosso lar e pelos entes queridos, imaginando a figura meiga de Jesus entrando pela porta principal, deixando em todos os aposentos um rastro de luz que ilumina todos os ambientes e transborda por portas e janelas, envolvendo a todos os nossos vizinhos. Vibremos por todos os nossos irmãos, principalmente os que se encontram enfermos, esses que se encontram acometidos por esta doença mais recente, que recebam as nossas energias de amor, de revitalização e de paz, e que compreendam a necessidade da reforma e da mudança interior. Vibremos por todos nós que estamos reunidos aqui em nome de Jesus, para que nos mantenhamos em serenidade, fortalecidos na fé e na confiança. Que recebamos neste momento as bênçãos do alto, com energias benéficas de sustentação e de amparo. Que assim seja, graças a Deus. E agradecidos pela oportunidade bendita, pedimos mais uma vez, nos elevamos mais uma vez a esses trabalhadores da casa, aos nossos companheiros e mentores espirituais, aonde pedimos permissão para darmos por terminado de nossa parte as atividades da noite de hoje. Que possamos ser acolhidos e amparados por esses irmãos espirituais até um próximo reencontro. Que assim seja, graças a Deus.